Começa agora o Produtor Quer Saber, que hoje vai detalhar tudo sobre a criação de ovinos no país. E para nos ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos e também presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do Ministério da Agricultura e Pecuária, Paulo Afonso Schwab. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Nesse espaço, assim, para nós discernirmos tudo sobre ovino e caprino, nós vamos ficar o dia hoje aqui. Tem muita coisa nova, muita atividade. São atividades hoje que estão num trabalho de organização. Tá? Então, esse é o grande dever de casa hoje do produtor, nós organizarmos essas nossas atividades, tá? Para que nós possamos ser como as outras atividades também, agregadoras de renda ao nosso setor primário. E hoje nós temos uma demanda principalmente pelas carnes. Então, essa proteína vermelha de excepcional qualidade produzida tanto pelo ovino como caprino, eles têm um mercado bastante interessante. O nosso consumo nacional é muito pequeno ainda devido ao pequeno tamanho do rebanho, mas, numa contrapartida, nós temos um material genético dos melhores do mundo. Se nós olharmos o ovino, 27 raças que nós trabalhamos, nós vemos a qualidade do material e adaptação aos mais diversos biomas. Então, nós temos isso aí, nós temos um material genético, nós temos uma condição e também tem uma demanda já de mercado internacional por esses nossos produtos. Agora sim, vamos começar a fazer uma diferenciação básica entre ovinos e caprinos. Olha, são duas diferenças, são diferentes. Tá? O ovino tem uma características, é uma espécie diferente do caprino. Tem ovino e o caprino. Então, até, inclusive, nós estávamos conversando, como é que tu acha, Lia? Tem alguma semelhança em relação ao deslanado, né, ao caprino, mas quem conhece não tem nada a ver. Mas se tu olhar assim, e se ele tiver com a colinha no ar, tá, com a cola para cima, tá, é um caprino. Tá? E tiver com a cola baixa, que geralmente é cortada, né? Tá? Então, é o ovino. Mas eles têm as suas diferenças, tem diferença também de sabor de carne, de leite, do próprio queijo, tem as suas diferenças ali, né? E são duas atividades importantíssimas, né? Que hoje que nós estamos trabalhando, principalmente dentro da Câmara Setorial, na organização dessas cadeias. Nós temos cadeias aí importantíssimas hoje nessa parte de carnes. O Brasil é um dos principais do mundo, né, na parte de exportação, e nós estamos olhando também para esses nossos produtos. Hoje nós trabalhamos em tudo, nós precisamos, já estamos agora dentro do Ministério trabalhando uma parte importante que era o programa sanitário. Nós não tínhamos um programa sanitário ovino e caprino para que pudéssemos, nos protocolos, nós estarmos exportando essa nossa genética importante que nós temos aqui. Então, em breve, nós já estaremos com isso aí dentro do contexto e trabalhando para o setor ali fazer isso aí. E dentro de uma organização maior. Agora, Sr. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a história da Associação de Criadores de Ovinos. Olha, a ARCO é o nome que a gente tem, mas é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, e o ARCO quer dizer Assistência aos Rebanhos de Criadores de Ovinos. Ela surgiu em 1942, lá no Rio Grande do Sul. Tá? A sede hoje é em Bagé, a primeira reunião foi em Santana do Livramento, que é o município de maior quantidade de ovinos do Brasil. E a primeira reunião foi em Santana e saiu essa formação em Bagé. Ficou com sede em Bagé e continua até hoje. Na época, o Rio Grande do Sul era o principal criatório de ovinos do Brasil. Lá nessa época,
olhando mais um pouquinho à frente, nós tínhamos um rebanho nacional em torno de 17 milhões e o Rio Grande do Sul representava 13 milhões e meio, 14 milhões de ovinos. Tá? Então, o produtor sentiu uma necessidade de ter uma associação, tá? Que representasse, que levasse os seus anseios, que também ajudasse, principalmente naqueles trabalhos. Tinha 42, era tudo muito difícil nesse Brasil, né? 1942. Poucas estradas, tá? Algumas enfermidades, então a assistência era pouca. Então, isso aí que foi criada, essa associação com esse fim. Daí, em 1972, quando o ministro Luiz Fernando Cirne Lima, a Arco foi transformada em entidade nacional, tá? E hoje ela tem uma delegação do Ministério da Agricultura para o registro genealógico e as provas zoogenéticas de todos os ovinos no Brasil. Então, esse é um trabalho, ela influenciou muito na formação das raças, das deslanadas, que são as nacionais, né? Que foram animais que vieram desde a formação do Brasil, que quando vinham os navios para trazerem carne, para trazer os animais, eles traziam as cabras e traziam os ovinos junto com as aves, com as galinhas, né? Para servir. E também faziam esse comércio. Então vieram muitas origens de ovinos naquela época que ficaram e se espalharam para esse Brasilzão inteiro. Para esse Brasil aí, quais as principais funções da associação hoje? Olha, hoje a associação, além dela fazer o registro, ela também faz assistência aos rebanhos. Hoje nós estamos trabalhando muito forte na organização dessa cadeia. Tá? Nós temos ali duas associações. A Arco, que trata de ovinos, e a BCC, que é a Associação Brasileira de Criadores de Caprinos, que é a sede em Pernambuco, que trata da parte dos caprinos. Aqui na Câmara Setorial, a presidência hoje está comigo, né? Então, ali nós tratamos das duas entidades, tá? Num conjunto das duas associações trabalhando. O presidente anterior era da Câmara Setorial, era do Nordeste, né? Então, agora ficou um gaúcho, né? Mas representando não só a ovelha, nós trabalhamos nesse conjunto, tanto a ovelha como o caprino, e se nós olharmos o semiárido, quase todo o criador, ele tem as duas espécies, tanto o ovino quanto o caprino. Agora, atualmente, quantas raças podem ser registradas na associação? Olha, de ovinos, todas as raças são, nós temos as raças nacionais, tá? E as exóticas, que foram as importadas mais depois, né? Que daí tem muitas raças daí, as raças produtoras de lã, a raça do propósito, raças mais carniceiras, né? Então, nós temos hoje um número de 27 raças. Se aparecer outra, tá, forma uma entidade e ele é registrado, não na associação, mas ele é registrada no Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura que detém a parte do acervo do registro genealógico dos animais, do Ministério, e ele repassa para as associações, como nós temos várias das associações que fazem essa parte do registro. O bovino, nós temos a BCC, que é e depois temos o Colares, que faz as europeias, né? Tem várias associações que fazem, dos cavalos, que fazem as suas associações, mas o registro todo pertence ao Ministério, ao acervo do Ministério, e nós, na parceria com o Ministério, fizemos essa prestação de serviço. Essa prestação. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Paulo Afonso Schwab. É um instante só.